Nós temos visto isso em tantas conferências do MDA, com milhares e milhares de pastores ao redor do Brasil, das mais diversas denominações e ministérios. Eu acho isso muito bonito, como Deus promove a unidade entre o seu povo. Isso é fantástico e muito bonito mesmo. E a história é o seguinte, é de um homem que estava num navio e infelizmente ele foi o único sobrevivente de um naufrágio, o único. E ele nadou e acabou numa ilha, uma ilha até meio grande, mas ele era o único ser humano naquela ilha. E depois de uns 15 anos, finalmente descobriram ele viu um navio passando longe, ele fez um grande fogo e o navio veio ver o que era e descobriram ele. 15 anos na ilha sozinho e ele finalmente foi descoberto. Aí, o que acontece? O que acontece? Ele foi mostrar o navio, a ilha, né? Para os tripulantes do navio. E eles desceram e eles falaram, mas você tem certeza que você é o único sobrevivente, mesmo daquele naufrágio? Você é o único morador nessa ilha? Ele falou, sou. E falaram, e aquele prédio tão bonito? Ele falou, não, porque eu sou engenheiro, né, e eu acabei construindo esse prédio, é minha casa. Aí eles falaram, uau, que bonito, né, que legal. Aí foram andando na ilha, viram outro prédio muito bonito, falaram, e esse? Ele falou, não, é a igreja que eu congrego, né? Aí foram andando na ilha, viram outro prédio, falaram, e esse? Ele falou, não, é a igreja que eu congregava antes de eu sair de lá. Ele era o único na ilha e conseguiu dividir a igreja, imagina. Tá ruim o negócio. Mas graças a Deus que nós estamos no espírito contrário aqui, amém? Em vez de estar dividindo a igreja, nós estamos unindo a igreja. Unindo a igreja do Senhor Jesus, no amor, no carinho, na paz de Cristo. Deixa eu falar só um pouquinho aqui de alguns livros excepcionais. Esse livro aqui da Julia Mahoney, esse livro eu e minha esposa consideramos talvez o melhor livro depois da Bíblia que existe sobre a criação de filhos, tá? Nossos filhos serão poderosos na terra. Você sabe que tem um versículo na Bíblia que tem essa promessa, existe uma promessa. Então você que tem filhos, você que tem netos, olha, esse livro eu gosto tanto que ele é cheio de princípio de fé. Se eu não me engano, essa Julia Mahoney, lá da Irlanda, é a tia do David Killian, né? Interessante. É muito forte, muito bom. Para você que tem filho e neto, eu vou te falar, é um livro cheio de princípio de fé, de você declarando sobre os seus filhos, sobre eles sendo poderosos sobre a terra, mas ao mesmo tempo, coisas muito práticas na criação, na disciplina, forte. Muito bom esse livro, muito bom mesmo. E esse é um dos meus últimos livros, Tatuagem Interior. Tem muitas pessoas, mesmo depois de convertidas, que não conseguem se livrar de hábitos maus, autodestrutivos. Esses hábitos são autodestrutivos. Eles querem se livrar daquilo, mas não estão dando conta e já são convertidos. Porque o maligno conseguiu colocar uma tatuagem lá no interior. Como retirar essa tatuagem do interior? Muito forte e é muito lindo como tirar essas tatuagens no interior. O Joe Comeski, nosso precioso amigo, um dos maiores especialistas de células do mundo, escreveu esse livro também que é publicado por nós, né? Aquele sobre criação de filhos também é publicado por nós. Filhos poderosos na terra. Esse aqui também, do Joe Comeski, discipulado relacional. Forte, muito bom, muito bom. E esse livro também, nosso Descubra Seu Chamado. Eu creio que foi o Myles Munroe que disse o seguinte: é muito trágico e triste quando um cristão que ama Jesus, ele morre antes da hora. Você sabe que
Tem cristãos, porque andaram em desobediência ou até falta de fé, que morreram antes da hora. Deus não queria que eles morressem naquele momento. Deus queria que eles vivessem mais tempo, mas eles morreram antes da hora. Isso é muito trágico. Mas muito mais trágico do que um cristão que morreu antes da hora, é um cristão que viveu a vida toda e nunca descobriu o seu chamado. Nunca descobriu a sua missão específica que ele tem aqui nesta terra para alcançar. Deus tem uma missão específica para você. Deus tem uma missão. Para ganhar alma. Não, não é só para... Essa missão para ganhar almas é para todo crente. É uma missão mais específica para a sua vida. Descubra o seu chamado. Tá? Então esses livros estão aí. Procure aí na livraria do MDA Shop. Tem esses e muitos outros para a glória de Jesus. Queridos, nós estamos tendo a conferência nacional do MDA, agora fazem 18 ou 19 anos, porque começou no ano 2000. Eu acho que, porque 2000 não é 01, era 2000 mesmo, então são 19. Isso aqui é a 19ª edição da conferência nacional, interessante. E todas elas, eu sempre preguei mensagens, claro, pela graça de Deus, com muito conteúdo, mas muito inspiradoras, cheio de inspiração também, né? Como vigiando a motivação do coração, o coração de um bom pastor, né? E ano passado nós trouxemos aquela mensagem sobre encerramentos necessários e tantas mensagens assim. Nenhuma vez na conferência do MDA eu trouxe uma mensagem técnica sobre os processos, né? Às vezes incluía um pouco da técnica, mas não era uma mensagem só técnica, até porque normalmente isso aí é para os workshops. Só que nesta conferência eu senti de Deus que todas as duas palavras que eu vou estar dando, tanto hoje de manhã como amanhã de manhã, é bem técnica. Nós vamos aprofundar em como fazer as coisas, tá? E é muito interessante isso. E amanhã eu vou estar aprofundando em coisas novas, coisas totalmente novas, que não tem nada a ver com células e discipulado. Outra coisa, apesar que também vamos tocar nesses assuntos, mas outras coisas que não tem nada a ver com células e discipulado, tá? Isso é amanhã de manhã. E aí nós vamos estar tendo um painel aqui muito interessante, com vários especialistas, entre eles também o pastor Luciano Subirá, que está explodindo na visão do MDA, e o pastor Dilon também, que está explodindo na visão do MDA. E nós vamos ter esses especialistas, e nós vamos estar tendo um tempo de perguntas e respostas. Eu sei que muitas perguntas talvez vão ser em cima das palavras que eu dei, e não tem problema. O Sabá também vai fazer parte desse painel. Então, ou eu ou ele podemos responder aquelas coisas específicas, se você quer saber como estamos praticando alguma dessas coisas, mas também tem outro universo aí, de coisas novas e diferentes, que o pastor Dilon está praticando, que ele vai estar compartilhando no começo do painel, que o pastor Luciano Subirá também está praticando. É muito interessante mesmo, tá? Porque nós vamos entrar em técnicas, tá certo? Técnicas espirituais, mas de como, numa forma bem prática, como colocar em prática os princípios da palavra de Deus, o que se tange a uma igreja relevante, que cresce e multiplica, alcança multidões e cuida bem delas. Amém? Então, eu gostaria de começar com o tema, tá? O tema nesta manhã é erros e consertos na visão do MDA. Erros e consertos. Eu quero ser bem franco e admitir vários erros que cometemos ao longo do caminho e os consertos, em como consertamos e como estamos consertando alguns desses erros, tá? Eu quero agora
mostrar um versículo muito precioso. Olha esse versículo em Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 19. Dá para ler? Eu acho que, não sei se dá para ler, dá para... Isso, aí, olha, os caras são bons aí no telão, foi rápido. Opa! Isso, não. Dá para colocar um fundo escuro nesse versículo, eles vão colocar rapidinho. Muito bem. Um fundo escuro nesse versículo aí para poder ler, tá? Enquanto eles estão colocando o fundo escuro, deixa eu falar o seguinte: eis que faço coisa nova, tá? É o que diz a palavra de Deus em Isaías 43, versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Agora, historicamente, esse texto está inserido quando Deus está libertando o seu povo do cativeiro, o povo de Israel, e levando-os para realmente a restauração. Mas isso simbolicamente também aplica para a igreja. Simbolicamente, a igreja tem estado no cativeiro também, muitas vezes. A igreja tem estado preso por muitas coisas, entre elas, às vezes, tradição, entre elas, erros, falhas, entre elas, muitas vezes, a falta de mais sensibilidade de seguir a nuvem do Espírito Santo, porque lembre-se que o povo de Israel, de noite, seguia a coluna de fogo, mas de dia seguiam a nuvem, e aonde a nuvem parava, eles paravam. Então, nós não podemos simplesmente estar procurando saber qual é a última moda, né, dentro da igreja. Nós temos que seguir a nuvem, e essa nuvem vai sempre nos levar para o melhor, coisas super novas, poderosas, mas dirigidas pelo Espírito Santo. Então, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Ele está trazendo mais e mais revelação para o seu corpo nesses dias. Porventura não o percebeis? Muitos cristãos estão tão por fora, não estão sendo sensíveis ao novo de Deus, não estão sendo sensíveis as coisas novas que o Espírito Santo está soprando na sua igreja, no Brasil e ao redor do mundo. E ele disse, em outras palavras, ele está pedindo ao povo: seja mais sensível, perceba o que eu estou trazendo à luz das coisas novas. E ele disse, essas coisas novas são tão sobrenaturais, que eu farei um caminho no deserto e rios no ermo. Ermo quer dizer deserto também. Eu vou colocar rios, eu vou construir rios no deserto. Eu vou fazer um milagroso, sobrenatural. Eu vou trazer a minha paz. Eu vou trazer uma unção fresca, um novo mover sobrenatural do Espírito Santo. Agora, eu gostaria, obrigado queridos, eles colocaram aí. Quero começar com o primeiro erro que começamos a reconhecer que cometemos, foi o discipulado disfuncional, tá? Discipulado disfuncional. Não existe um princípio da Bíblia mais poderoso, na minha opinião, depois da intimidade com Jesus. A intimidade com Jesus, para mim, é o princípio mais poderoso para ver uma vida transformada, para ver um cristão andar em vitória, para ver um cristão alcançar seu máximo potencial. Mas depois da intimidade com Jesus, não existe, na minha opinião, um princípio mais poderoso do que o princípio do discipulado profundo, um a um.
aonde vidas são transformadas mesmo, onde a pessoa vence o pecado mesmo, aonde ela alcança seu máximo potencial, aonde o discipulador está aí olhando bem nos olhos do seu discípulo e dizendo: em relação ao nosso discipulado, eu existo por uma razão somente, é de ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. É algo muito forte, muito forte. E a Igreja da Paz, e não somente a Igreja da Paz, milhares, literalmente milhares de igrejas, não só no Brasil, na Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, na Europa, nas Américas, tem um movimento forte no Chile de igrejas que estão na visão do MDA, na Argentina, na Mongólia, na Ásia, tantas igrejas. É impressionante ver o que está acontecendo ao redor do mundo. Milhares de igrejas têm colocado em prática e estão dizendo: nossa vida, nosso ministério mudou. E pastores que antes estavam isolados, sozinhos, lutando para tentar resgatar o casamento deles, que já estava em frangalhos, pronto para ser despedaçado. Eles não conseguiram vencer certos pecados. Quantos pastores desses, que estavam até para desistir do ministério, hoje estão sendo profundamente discipulados, suas vidas transformadas, seus casamentos transformados, seus ministérios explodindo e crescendo e crescendo. É uma coisa tão linda. Mais tarde, hoje, ainda hoje de manhã, vocês vão ouvir o testemunho do pastor, aonde o presidente do nosso país, o presidente eleito, congrega, né? Que é uma igreja que está na visão do MDA. Ele não é um evangélico. A esposa dele é super consagrada e dedicada, envolvida nessa igreja, né? E vocês vão ouvir o testemunho do pastor aqui, e como a igreja dele explodiu em crescimento depois que ele colocou em prática os princípios do MDA, do discipulado. É uma coisa fantástica o que Deus está fazendo ao redor do Brasil e do mundo. Mas prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui. Prestem bem atenção. Apesar de tantas coisas boas, também existiu muitas coisas tristes que aconteceram, tá? Tristes. E algumas coisas erradas que acontecem, às vezes o modelo não pode ser culpado, porque nós estamos lidando com seres humanos, e o ser humano, pode você, não é mesmo? Então, onde tem ser humano envolvido, muitas vezes vai ter falhas. Mas o que me preocupa, às vezes, é quando a pessoa coloca o modelo em prática de uma forma equivocada. Então, a primeira área em que o discipulado disfuncional foi disfuncional, o que o discipulado foi disfuncional, é isso aí, olha, discípulos demais. Eu fico até com vergonha com o que eu vou dizer, porque a gente queria poder dizer: olha, eu aprendi a lição muitos anos atrás e nunca mais errei. A verdade é o seguinte, que eu aprendi a lição muitos anos atrás, mas depois eu errei de novo. Muitos anos atrás, quando eu estava pastoreando aqui em Santarém, né, o pastor Geraldo, cadê o pastor Geraldo? Pastor Geraldo, o pastor Donaldo, que está bem aqui, faziam parte da minha equipe aqui da Central. E esses pastores e vários outros que faziam parte da minha equipe aqui, sabem que nós ainda estávamos experimentando com o discipulado em grupo, o discipulado, como fazer isso, como fazer o tipo de discipulado, se era em grupo, um a um, ou como fazer. Nós estávamos aprendendo ainda muita coisa. O Dr. Carl Horton foi muito usado por Deus para nos ajudar, mas eu lembro que eu tinha muitos discípulos, e aí eu fui, diminuindo o número,
e eu decidi, olha, eu vou só ter bem poucos, e eu ensinava para todo mundo a importância de só ter poucos discípulos, e no começo foi muito legal, mas logo, não demorou muito, apesar que eu já sabia desse princípio, é como se eu tivesse feito de conta que aquele princípio não era tão importante, porque logo surgia, alguém falava assim, olha aqui a irmã Maria, né, só estou inventando um nome, irmã Maria, ela tem 13 discípulas, e eu, o quê? 13 discípulos? E eu ia talvez até chamar a atenção, dizer, olha, mas não é o ideal, só que ela dizia, mas está dando certo. E aí eu perguntava para as discípulas dela, não, está muito bom, está dando muito certo, está dando muito certo, está um sucesso. Aí eu falava, bem, se está dando certo, né, o que a gente pode dizer? Né? O que eu posso dizer? Contra fatos não há argumentos, e aí eu aos poucos fui deixando esse tipo de coisa acontecer, tá? E às vezes a gente até elogiava alguém. O cara trabalha que só olha o tanto de discípulo que ele tem. É muito esforçado e o cara reúne com todos eles, um a um, toda semana. Meu Deus! Elogio para cá, elogio para lá. E aos poucos eu fui me deixando também ter mais e mais discípulos. Que erro fundamental. Aí, irmãos, eu estava pastoreando em Fortaleza, a igreja havia crescido muito, só que eu sabia que Fortaleza ia ser um desafio diferente do que Santarém. Santarém, eu já estava aqui pastoreando 24 anos, quando eu passei o bastão para o pastor Geraldo. A igreja estava tão acostumada eu viajando e não estando aqui, que muitas, o que eu falei quando eu fui mudar de Santarém, né? Para acalmar os ânimos de alguns que estavam muito bala comigo, eu dei minha palavra, eu falei, ó, todo mês eu prometo estar aqui por um ano e pregar em todos os cultos de domingo e em todos os tadéis na terça. Eu prometo, te dou minha palavra que por um ano eu venho aqui. E aí eu realmente cumpri minha palavra. E alguns até falavam para mim, depois que eu tinha mudado para Fortaleza, falaram, pastor, está até melhor agora que você não está morando aqui, que você está aqui mais tempo. Você está pregando mais. Você está pregando mais do que você pregava quando você estava morando aqui, porque eu vivia viajando tanto naquela época, antes de eu mudar. Então, realmente, a igreja estava super preparada para a minha saída. E super baseada em princípios, e não baseada na minha pessoa, ao ponto que depois que eu saí, ela só ficou crescendo mais e mais para a glória de Jesus. Agora, lá em Fortaleza, eu já sabia que era outra realidade, porque a igreja era muito mais novinha, e proporcionalmente, só proporcionalmente, em tão pouco tempo ela tinha crescido muito mais rápido. Você pega uma igreja super nova, quando eu entreguei para o pastor Sandro, para ele ser o pastor do dia a dia, não havia nem completado 9 anos, não havia completado 9 anos e alguns meses desde a inauguração da igreja. Ela era muito novinha e muito grande, com milhares e milhares de pessoas. Então, antes de eu entregar para o pastor Sandro, como pastor do dia a dia, eu pensei, rapaz, eu tenho que parar de viajar e concentrar aqui na Igreja da Paz de Fortaleza e construir os alicerces bem legais, para garantir que estão legais aqui, né? Consertar qualquer coisa que não esteja legal. Eu parei de viajar, ainda ficava viajando, mas bem menos, e eu comecei a entrar e visitar muito as células lá e conversar com os irmãos. Eu comecei a tomar um susto. O susto era esse. As pessoas falavam, olha, eu tenho discipulado, mas não está funcionando não está funcionando. Por exemplo, últimos 5 meses, talvez,
reuni 1 ou 2 vezes com um discipulador para discipulado mesmo. E eu, o quê? Que susto! Aí eu fiz o seguinte, aí eu ainda estava viajando um pouco, então nas minhas viagens comecei também a investigar nas outras igrejas da paz e outras igrejas que não eram igrejas da paz, mas que estavam na visão do MDA. Eu recebi o mesmo relatório na medida que eu fui conversando com as pessoas. Eu falei, meu Deus, está tudo errado. Aí eu lembro perguntando para as pessoas assim, mas quem é seu discipulador? Porque eu pensei, é um discipulador mal preparado, que não sabe os princípios, porque esse aqui não está cuidando bem. Então eu perguntava, quem é seu discipulador? E eles falavam, o fulano de tal. Só que o problema é que eu conhecia muito bem o fulano de tal. Eu sabia que ele era uma pessoa, ele ou ela, eram pessoas maravilhosas que entendiam profundamente a visão do MDA, profundamente, que sabiam discipular profundamente e que eu havia no passado ouvido muitos testemunhos de pessoas cujas vidas foram transformadas por Jesus através do discipulado daquele irmão, daquela irmã. E agora eles estavam fazendo um trabalho tão péssimo de discipulado. Os mesmos discipuladores que antes haviam feito um trabalho tão bom de discipulado, agora estavam fazendo um trabalho tão péssimo. Aquilo me tomou. Falei, meu Deus, por que isso? Aí a ficha caiu. É porque esses discipuladores são muito bons, mas eles foram relaxando e foram aceitando muitos discípulos. Sabe aquela síndrome salvador da pátria? Que alguém chega para você, talvez você nem seja o pastor principal da igreja, talvez você nem seja pastor ordenado ainda, talvez você é só um líder de célula, assim, no sentido que isso não é menos importante do que um pastor. Não, você é tão importante como o pastor, porque todo mundo seguindo o seu chamado é tão importante quanto o outro. Mas eu estou falando, talvez não é nenhum dos líderes principais da igreja, e a pessoa chega para você e fala assim, olha, eu quero ser discipulado, gostei da igreja aqui, eu quero ser discipulado, mas eu já pesquisei, já verifiquei, eu acho que não tem ninguém aqui que possa me discipular, a não ser você. Se você não me discipular, nem sei se vou ficar congregando aqui, eu nem sei, é só você mesmo, só você. Quantos já ouviram essa frase? Muitos, né? É fogo, meu irmão. Aí o que a gente pensa? Não, cara, eu tenho que discipular. Quem vai discipular se eu não fizer? Aí síndrome de salvador da pátria. Aí a gente acaba aceitando mais um. Meu irmão, isso é errado demais. E eu então pensei, tantos discipuladores mega top, mas tendo muitos discípulos já demais, aí eu já imaginava o cenário. Cara, tem 10 discípulos aqui, e um monte de outras tarefas, ainda é pai de família, ainda tem que tirar tempo com Deus, ainda tem que tirar tempo com a família, ainda tem outras tarefas, ministérios que ele está envolvido. É óbvio que ele não vai dar conta de discipular todos aqueles 10 bem feitos. E aí o que acontece então? Ele é muito bom discipulador, mas está discipulando de uma forma mal e porcamente. Aí o que acontece? Olha só o que acontece. Esse discípulo que está sendo discipulado por ele, nunca foi profundamente discipulado. Então como que ele vai poder discipular alguém bem? Também nem sabe discipular, porque ele nunca recebeu o discipulado profundo, ele também não vai saber discipular ninguém profundamente. E aí vai reproduzindo e multiplicando, e reproduzindo e multiplicando a mediocridade no discipulado. Um discipulado disfuncional. Aí eu pensei comigo mesmo, eu falei, meu Deus, está tudo errado
está tudo errado. E eu pensei, aonde está falhando? Eu falei, bem, esses caras estão sendo discipulados por outros que estão discipulados. É os meus discípulos. Né? Pensei na minha, voltando para Fortaleza. É a minha equipe, os meus pastores aqui de Fortaleza, que estão fazendo isso. Porque eles também estão com discípulos demais. E eles não estão discipulando bem. O erro está neles. E eu fiquei muito bravo. E eu pensei, eu vou chamar minha equipe, meus pastores, e eu vou dar uma chamada bem, com muito amor e carinho. Aí eu pensei, vou fazer isso agora. Aí o Espírito Santo falou assim, você não pode fazer isso. Eu falei, por que, Espírito Santo? Ele falou, porque você também está errando. Ele falou, você acha que eles estão fazendo isso por quê? Porque eles estão só reproduzindo o que viram no seu líder. Aí eu falei, então eu que sou o culpado de tudo, é? Ele falou, você que é culpado de tudo. Falei, poxa, não pode nem ser o Paulo Jeff, não, o Paulo Jeff não. É você mesmo. É você mesmo que é o culpado. Que o Paulo Jeff está fazendo certo, ele só tem pouco discípulo. Você que está tudo errado, meu filho. Falei, está certo, eu vou ter que arrepender mesmo. E aí eu comecei a chamar meus discípulos, um por um, e me humilhar. E pedir perdão, e falar, olha, eu vou aproveitar que eu estou mudando para São Paulo, vou mudar tudo. Vou aproveitar, vou mudar tudo, mas eu fui um por um pedindo perdão dos meus discípulos. Um por um, procurando realmente me humilhar e reconhecer que eu que estava errado. Eu que estava errado. Gente, eu cheguei à conclusão que um pastor titular, ele não deve ter mais do que 3 a 5 discípulos, com compromisso semanal forte, um a um. Por exemplo, eu ainda continuo discipulando o pastor Dilon, que é um grande líder da Batista Shalom. A Batista Shalom hoje tem igreja na Índia, na África, nos Estados Unidos, do Brasil, do norte até o sul. O pastor Dilon é um mega pastor, só que o pastor Dilon, ele está muito bem curado, tratado, andando em Vitória, tem uma família exemplar. Tem mesmo. Então, o meu discipulado com ele, o que a gente faz? Ele abre o calendário dele, eu abro o meu, e a gente vai marcando. Olha, esse mês eu vou estar viajando para os Estados Unidos, você vai estar na África. Então, esse mês não vai ter nenhum dia. Mas, o mês que vem vai ter esse dia, passou 2 semanas, esse outro dia. E nós marcamos na agenda. Não é um discipulado um a um, mas não deixa de ser um discipulado onde eu procuro cuidar bem dele, pela graça de Deus. O pastor Luiz, a mesma coisa está bem aqui, pastor Luiz Scheidt, que é o líder da Fonte de Vida, que também é uma igreja que hoje tem igrejas espalhadas pelo mundo, e é um pastor muito top. E eu falei, querido, você não importa, falei para eles, tanto para o pastor Dilon como para o pastor Luiz, você não importa que seja menos frequente, mas eu vou estar mesmo dando muita atenção nesses dias que a gente marca. Não importa, os dois concordaram. Falei, legal. Então, alguns pastores de outras igrejas, eu estou fazendo assim. Agora, dentro da nossa tribo da paz, obviamente, não é o mesmo tipo de cobertura que eu dou para eles. Porque, obviamente, dentro da nossa tribo, você tem que supervisionar tudo, a administração, todos os detalhes. É muito trabalho, meu irmão. É um discipulado muito profundo. E aí, nós então praticamos aquele compromisso semanal, sério, profundo. Aí eu falei, não, então dentro da nossa tribo, esse tipo de discipulado profundo, um a um, eu vou só ter 3. Na realidade, eu pensei até ter um pouco mais. O Espírito Santo falou, não, pelo menos por enquanto, e talvez até para sempre, só os 3. Que é o pastor Geraldo aqui, pastor Sandro lá em Fortaleza, e o pastor Sabá, que é o meu braço direito, lá em São Paulo. Então, e aí eu falei, não, esses 3, aí é power. Às vezes, né, cadê o pastor Sandro? Pastor Sandro está em algum lugar aí trabalhando.
ajudando a coordenar a conferência. Aqui está a pastora Álbia. Mas a pastora Álbia testemunha que às vezes a gente começa, e com o pastor Geraldo também já aconteceu isso, a gente começa com discipulado, por telefone mesmo, ou pelo WhatsApp, seja o que for, e 1 hora é pouco, a gente continua 1h30, 2 horas, porque é um discipulado profundo, com o Sabá, além de todo o tempo que ele tem lá comigo, nós estamos toda hora nas reuniões, mas também às vezes as reuniões lá é 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, porque são poucos, eu posso fazer com qualidade. Eu posso fazer com qualidade, profundo. Aí você vê transformação. Aí eu cobro a mesma coisa do pastor Sandro, do pastor Geraldo, do pastor Sabá. Olha, poucos, com profunda qualidade. Aí a coisa aos poucos está mudando. De cima para baixo, todo mundo com poucos discípulos profundos. Aí é diferente. Aí é diferente. Aí é bem diferente. E eu já mostrei aqui, eu não vou tirar o tempo por causa do nosso tempo, eu já mostrei aqui que quando você faz com poucos, você pensa que aí que não vai poder discipular todo mundo, aí que vai poder. Porque a qualidade gera quantidade. Quando você tenta discipular 10 pessoas, passa 2 anos, nenhum dos 10 estão prontos para discipular outra pessoa, porque não houve qualidade de discipulado. Então passou 2 anos, só você continua discipulando os 10. Se você discipular 3 ou 4, com pouco tempo, tem tanta qualidade que agora você está se reproduzindo. E logo os 4 estão cada um discipulando 3. 4 vezes 3 é o quê? 12. Né? Aí logo os 12 estão discipulando mais e mais e mais a qualidade, mas sempre pouco, sempre 3, 4, 5 no máximo, tá? Poucos discípulos, diga poucos discípulos. Agora, escuta bem o que eu vou dizer aqui. Tem gente que nunca aprendeu a discipular profundamente. Então, quando o cara estava com muito discípulo, ele cuidava mais ou menos. Agora está com poucos discípulos, ele continua cuidando mais ou menos. Não discipula profundamente. Então agora sobrou um monte de tempo que ele gasta no Netflix, que ele gasta na internet, no WhatsApp, respondendo tantos videozinhos do mundo todo. Então, não adianta ter menos discípulos se você não aprender a discipular profundamente. Isso é muito sério e muito importante, tá? Outra área que o discipulado tem sido disfuncional, infelizmente, é porque discipuladores muitas vezes mal preparados. A primeira razão que são mal preparados é porque talvez eles também nunca receberam um discipulado profundo. A segunda razão é porque talvez foram colocados por causa da necessidade. Tem que ter discipulador, irmãos. Eu já cheguei à conclusão, eu prefiro uma ovelha nova na igreja, ele ficar sem discipulador, do que colocar na mão de um discipulador mal preparado. Rapaz, um discipulador que não estava pronto para ser discipulador, porque está cheio de problemas emocionais, você está entendendo? E cheio de problema até de autoimagem. Então, de repente, ele começa a discipular alguém, e ele não... Aí aquele alguém, Deus usa ele um pouco. Aí o discípulo fala para ele, você me ajudou tanto, obrigado, é uma bênção. Aí sobe para a cabeça dele. Aí ele se acha, eu sou o melhor discipulador mesmo. Eu sou o melhor. Aí ele começa a ver o discípulo como possessão dele. Como se ele fosse o dono dele. Aí o discípulo, depois do culto, está conversando com outro irmão. E ele fica só de longe olhando. Aí, terminou depois que eles estão tendo discipulado. Aí aquele discípulo dele vai elogiar o outro irmão. Para quê? Ele começa a ficar com inveja. Que coisa feia. Espírito de cavalo. Não pode ter outro
macho no passo que já está dando coice. Aí, o que acontece? Aí a próxima vez, depois do culto, que ele vê o discípulo dele conversando com aquele irmão, ele já chega lá perto. Oi, tudo bem? Você conhece meu discípulo aqui? O discipulador perebento, cara. Doente, querendo ser dono do discípulo. É melhor, olha, por isso, não confie as suas ovelhas na mão de um discipulador mal preparado. Não confie. Tem que preparar bem o discipulador. Tem que preparar bem antes de ele estar discipulando alguém. Tá certo? Outra coisa, expectativas irrealistas. Nós temos visto isso vez após vez também, que às vezes a pessoa coloca uma expectativa que ela devia só estar colocando em Deus. Então, um bom discipulador, ele acima de tudo, leva o discípulo a depender de Deus, a tirar os olhos do discipulador e colocar os olhos no Senhor. Amém? Outra coisa, meu Deus, o tempo está passando tão rápido. Uma pressão indevida de ser líder de célula. Houve uma ideia super equivocada, tá? Entre nós, que aos poucos, eu confesso que nós fomos influenciados por um outro modelo de igreja em células, muito influenciados por esse outro modelo, mas a culpa não é deles, a culpa foi nossa, porque nós acabamos assimilando esse pensamento, a ideia equivocada de quem não for líder de célula super bem sucedido, é um cristão inferior, de segunda categoria, tá? Isso é gravíssimo, gente, olha, deixa eu falar uma coisa, o que você quer fazer, viu pastor, viu líder, é ajudar o seu membro a alcançar o destino divino dele, achar a praia dele. Então, por exemplo, na minha célula, lá em São Paulo, que nós chamamos nossa célula de Life Groups, o meu Life Group, que reúne na minha casa, tem umas 40 pessoas, está uma loucura, muito empresário e tudo, eu já multipliquei para um Life Group de criança, né? O Life Group, que a gente chama. Então, o nome do meu Life Group, você já pode imaginar o que é, né? Uma espírita que converteu, ela é esposa de um empresário, ela e o marido converteram, eles eram espíritas, e congregam no meu Life Group. Aí essa espírita nova convertida, muito cheia do poder de Deus, quando nós fomos falar, como vai ser o nome do Life Group? Porque eu gosto de envolver todo mundo do Life Group para decidir o nome. Ela falou, a cara do pastor Abe tem que ser, isso é só o começo. Tá, então o nome do meu Life Group é Life Group, isso é só o começo. Aí quando multiplicamos para o Life Group de crianças, como vai ser o nome do Life Group de crianças? Isso é só o comecinho. Está um sucesso. Meus 2 Life Group reunidos na minha casa. Só que nós temos que multiplicar logo, porque está muito grande. Só que não vou multiplicar logo até ter líderes preparados. Só que eu não tenho falta de pessoas querendo ser líderes. É lindo isso. Mas sabe o que eu fico falando para eles? Não tem que ser líder, só quem quer. Só se você sente que é seu chamado. De repente seu chamado não é esse, você é tão importante quanto o outro que tem um chamado para ser líder. Amém? Você entendeu o que eu acabei de dizer? Foi muito profundo. Vou te dizer de novo, não tem que ser líder, só se for seu chamado. E se o seu chamado não é para ser líder, você é tão importante quanto o outro que tem um chamado para ser líder. Amém? Aleluia. Mas tem vários irmãos lá, não, mas eu quero ser, eu já orei, eu sinto que é o chamado de Deus para a minha vida. Amém? Joia! Nós vamos te ajudar agora, te preparar para se tornar líder. Então não tem falta de líder não, tem muita gente querendo ser líder. Eu aprendi um grande segredo, isso aqui,
o pastor Donaldo, o pastor Geraldo está bem aqui, pastor Donaldo aqui embaixo, eram da minha equipe original aqui, eles lembram, eu desde o começo falei, usei uma frase, nada forçado dá certo. Quando a pessoa faz porque ela é motivada, porque ela quer fazer, porque ela é empolgada em paz, ela produz muito mais do que quando você coloca um 38 e fala, você tem que ser líder. Então, ela vai produzir muito mais. Quando ela é motivada, quando ela é empolgada, quando você leva ela sabe? É uma coisa fabulosa, fabulosa. Deixa eu só te dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que tem um empresário, vou chamar ele João. Ele fala assim, pastor, eu já notei que eu tenho o dom de hospitalidade. E desde que esse outro empresário, vou chamar esse outro empresário de Pedro, desde que o Pedro está liderando a célula na minha casa, o João é outro empresário que é o anfitrião, e Pedro é o líder, que é outro empresário que é o líder da célula na casa do João. E o João disse, eu já notei que eu tenho o dom de hospitalidade e que eu trabalho muito bem com Pedro. Pastor, é impressionante. O Pedro sim, ele tem um dom assim de liderar a célula. E eu, João, sou um braço direito dele. Eu e o Pedro, pastor, nós estamos ganhando tanto empresário, é tanta gente, nós estamos ganhando. A nossa célula já multiplicou 4, 5 vezes. Mas meu chamado é de trabalhar com Pedro e ficar multiplicando. Aí eu vou falar para ele, não, você está fora da vontade de Deus, você tem que ser líder de célula. De repente não é o chamado principal dele, pelo menos naquele momento. Ele vai ficar produzindo muito mais aqui ao lado do Pedro. Quem sou eu para dizer qual é a vontade de Deus para a vida dele? Então nós fomos errados, foi um erro de passar a impressão, talvez a gente não falava abertamente, mas a gente passava a impressão que se você for espiritual, se você for muito legal, se você realmente estiver na visão, você vai ser líder de célula. E tem mais, se a sua célula não romper, aí você ainda é inferior. Você tem que ser uma célula bem sucedida, aí você é um crente vitorioso. Às vezes a célula não rompia, sabe por quê? Porque ele estava fora da vontade de Deus, coitado. Estava fora da vontade de Deus. E aí por isso que às vezes a pessoa até chegava para o pastor e falava assim, pastor, quantos pastores já me falaram isso? Que o mesmo chegava e falava assim, pastor, sou apaixonado por essa visão. Eu sei que é de Deus, eu sei que é de Deus, eu sei que é de Deus. Mudou a minha vida, o discipulado e tudo mais. Mas não sei, eu só não rompi, não dei certo. Minha célula nunca cresceu, nunca deu certo. É por isso que eu acho que eu vou para outra igreja, porque eu sei que é de Deus essa visão, só que eu não me encaixei. Olha só como o diabo enganou a pessoa. Olha como o diabo enganou. Ela deveria ter sido acompanhada para achar a praia dela. Para achar a praia dela. Uma igreja, escuta bem, uma igreja em células na visão do MDA, a nossa visão é todos praticando a palavra. O que a palavra diz? A palavra diz que eles se reuniam no templo e nas casas. A Bíblia diz isso. A palavra diz, ide fazer discípulos. Todo mundo estava envolvido em ganhar almas e cuidar bem delas. Então, a pessoa às vezes não tem chamado para ser o líder, mas como membro daquela célula, ela arrebenta, ela conquista multidões e ela faz muitos discípulos bem feitos. Quem está me entendendo, diga aleluia. Amém. Agora, às vezes a pessoa está fora da vontade de Deus, porque ela não está liderando uma célula, o Espírito Santo queria que ela liderasse. Mas às vezes ela está fora da vontade de Deus, porque naquele momento não era o plano de Deus para ela estar liderando célula ainda, ou nunca, não sei. É ela que tem que ouvir a voz de Deus. E eu não posso empurrar e forçar a coisa. Agora, deixa eu falar o outro lado da moeda.
Você vai para a Igreja da Paz de São Paulo, e qualquer Igreja da Paz debaixo da minha cobertura, aqui em Santarém, Fortaleza, Boa Vista e assim por diante, essas Igrejas da Paz debaixo da minha cobertura, eu acho que todas elas, a cultura respira isso, as pessoas estão empolgadas. Então lá na Igreja da Paz de São Paulo, até alguém que está chegando, às vezes queimado de outros modelos de igreja em célula, chega lá, ixi, é uma igreja em célula? Meu Deus do céu, já vai começando a fazer sinal da cruz. Não, aqui é diferente, aqui você só congrega na célula se você quiser. Ah, é? É. Ah, então quero ser membro. Em 2 semanas já está numa célula. Por quê? Porque é a cultura nossa, é a paixão nossa, é o amor. Você está entendendo? Então é a vida. Ninguém forçou ele para fazer nada. Diga, nada forçado dá certo. Então eu ensino nossos membros a falar isso para as pessoas. Não, só se você quiser, meu irmão, só se você quiser. Ah, tá, então é assim, amém, glória a Deus. Aí que ele quer mesmo. A psicologia, né? Aleluia. Aí que ele vai querer. Quando ele vê que é por amor. Diga, por amor. Diga, por motivação. Diga, pela conquista. Diga mais uma vez, nada forçado dá certo. Agora, eu não tenho muito tempo, mas eu preciso falar com você sobre uma outra coisa que revolucionou nossas vidas, tá? É o sequestro do pastoreio. O que? O sequestro do pastoreio? O que é isso, pastoreio? Até o Weston, lá em São Paulo, que preparou os slides, ele falou assim: você está querendo dizer o resgate do pastoreio? Eu falei, não, estou querendo dizer o sequestro mesmo. Tá? Eu vou explicar aqui para vocês. O que aconteceu? Existe uma grande mudança de paradigma que tem revolucionado as nossas vidas. Esses dias eu estava lá em Maranhão compartilhando isso, na grande conferência estadual de Maranhão. E antes eu estava lá na conferência estadual de Macapá, de Amapá. Uau! Nossa! Uau! Uau! Paraenses, cuidado aí, viu? Poxa! Mas, o quê? Eu te amo também. Amém. Aí o pastor Geraldo até estava lá em Macapá, quando ele ouviu ministrar sobre isso. Na realidade, não sei se você estava lá ou você chegou logo após. Só sei que eu compartilhei com o pastor Geraldo. Ele falou, meu Deus, isso é tão importante. Isso é tão importante. Ele até perguntou, eu já posso compartilhar lá em Santarém? Falei, pode. Porque eu acho isso tão sério. Preste bem atenção. Como eu ensinava antes, as 2 funções mais importantes do líder do Life Group eram essas aqui. Eu sempre ensinava isso. Tá? Número 1, vou mostrar aí. Orar diariamente, com muita fé, por cada membro do Life Group. Tá? Isso é a primeira e a mais importante função. Tá? A segunda e a mais importante função que eu sempre ensinei era esse aqui: garantir um bom discipulado, na realidade um bom discipulador para cada membro do Life Group. Tá? Eu sempre ensinei isso, por muitos anos agora, tá? Mas eu não creio nisso mais. Tá? Não creio nisso mais, tá, irmãos? Eu considero hoje que isso foi um erro da nossa parte. Tá? Você falou, mas o primeiro está certo, né? O primeiro pelo menos está certo, pelo amor de Deus, pastor Ibe. Até o primeiro eu mudei um pouco. Aí está o quê? Orar diariamente,
com muita fé, por cada membro do Life Group. Rapaz, eu tenho 40 membros no meu Life Group. Aí eu comecei a querer praticar. Amor, vamos orar por cada membro. Aí falava o nome de um, até chegar nos 40, Jesus já voltou. Aí eu mudei o número 1. O número 1 está assim, olha. Agora, vou mostrar agora como eu creio agora. 5 funções mais importantes do líder de Life Group. Número 1, orar frequentemente, com muita fé, por cada membro do Life Group. Amém? Orar frequentemente. Eu gosto de deixar a coisa bem detalhada, porque se é diariamente, eu vou ter que obedecer. E eu não posso, talvez, garantir que todo dia eu vou fazer, mas frequentemente eu vou. Frequentemente eu estou orando por eles. Amém? Por que essa tem que ser sempre a primeira função mais importante do Life Group? Porque o nosso trabalho, irmãos, acima de tudo, é espiritual. É espiritual. Se você e eu não tivermos a ajuda do Espírito Santo, a dependência em Deus, nós estamos frito, assado e cozido. Como que a gente vai poder cuidar bem das ovelhas? Meu Deus, é muito sério o papel do líder de célula. Cuidar bem do líder de célula é muito, muito sério, tá? Desculpa que está aí Life Group, é célula, tá? É porque nós chamamos Life Group lá, mas você tem a liberdade de chamar o nome que você quiser. O importante é o princípio da coisa. A igreja na casa, tá? Então, a primeira função mais importante do líder de célula é orar frequentemente, depender do Espírito Santo e orar com muita fé, né, pelos membros do Life Group. Número 2, garantir um pastoreio eficaz para cada membro do Life Group. Veja bem, queridos, olha o que acontecia quando a gente colocava como a responsabilidade principal que o líder de célula tinha de garantir um discipulador para todo mundo. Se a célula fosse com muita gente nova, ele ia acabar falhando sempre. Ou ele colocava precocemente alguém para discipular que não estava pronto, um discipulador mal preparado, ou ele assumia discípulos demais para ele cuidar, ou deixava a pessoa sem discipulador e criava uma expectativa frustrada, porque o pastor falava lá na igreja, eu falava lá no culto, irmãos, todo mundo deve ter um discipulador, e se você não tem um discipulador, assim, isso não é o ideal, está fora da visão, irmãos. Vamos ter um discipulador. Agora, veja bem, deixa eu só dar um exemplo. Alguém veio lá da cidade, a cidade de Silvânia, lá no interior de Goiás, e mudou para a sua cidade. E na sua cidade, não tem igreja dele, da denominação dele, então ele veio congregar na sua igreja. Só que a igreja que ele congregava antes era uma igreja de campanha, igreja rodoviária, entra e sai, ninguém conhece ninguém. Ele cresceu aos trancos e barrancos, ele converteu sem ninguém falar nada, só ouvindo a palavra na igreja e na televisão, e foi crescendo aos trancos e barrancos, nunca ninguém cuidou dele. Agora ele veio congregar na sua igreja, que está na visão do MDA, uma igreja maravilhosa, uma igreja linda, pregação poderosa, e ele fala, ai, que culto diferente, o culto é muito mais ungido aqui, que adoração, que louvor, que pregação, uau, tudo aqui é lindo. Aí ele foi para uma célula, pronto, nossa, nunca fui tão amado em toda a minha vida, nunca fui tão acolhido em toda a minha vida. Para ele está na melhor igreja do mundo, na melhor igreja do mundo. Aí de repente ele ouve o pastor falar na frente, tem que ter discipulado, se não tiver discipulador, está fora da visão. E ele, ai meu Deus, olha, se você não tiver discipulado, pode cobrar do seu líder de célula. Aí ele vai cobrar do líder de célula, só que o líder de célula é muito bom, e porque ele é muito bom, a célula tem muita gente nova, e fala assim, o pastor falou que é para eu cobrar de você. Aí o líder de célula pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? E não tem gente para discipular tanta gente nova. E não tem gente para discipular. E aí, pior ainda, agora o pastor me falou que é para ter poucos discípulos.
e com muita qualidade. E agora o que eu faço? Meu Deus! Aí, ele, se não for correto, ele prepara um discipulador mal preparado para cuidar daquela vida. E coloca aquela vida na mão de alguém que não estava preparado para cuidar dela. Aí é pior ainda. Ou se ele fala assim, não, eu não tenho jeito de realmente poder cuidar dessa pessoa. Mas, porque eu já tenho muitos discípulos, mas eu também não tenho nenhum outro discipulador à altura. E também, pastor Eibe falou que eu preciso colocar alguém para discipular. Então, eu não tenho tempo, mas o jeito é eu assumir também. Aí ele começa a discipular mal e porcamente as pessoas. Você está vendo o que aconteceu? Ou talvez ele vai ser bem sábio mesmo e falar assim, não, depois eu explico para o pastor Eibe que eu não posso ainda colocar discipulador, porque não tenho ainda. E ele fala para aquele novo convertido não, aquela nova pessoa que está congregando na igreja dele, e fala, me perdoe, meu irmão, que nós não podemos ainda providenciar um discipulador, mas você aguenta que nós vamos achar ainda, tá? Nós vamos achar. Aí ele começa a ficar triste. Está vendo? Não estão cuidando de mim. Não estão me discipulando. Aí ele começa a ficar bem surdo. O crente chupetinha. Antes, ele estava na melhor igreja do mundo. Os cultos. Ele nunca foi tão bem cuidado em toda a vida dele. Até o pastor é bonito. Enfim, tudo é lindo. Só que agora ele começa a ver tudo com maus olhos. Não estão cuidando bem de mim. Não está legal esse negócio. Uma coisa é na teoria, a visão, a outra é na prática. Não está dando certo. Olha só. Olha só. O que era para ser uma coisa boa, acabou sendo uma coisa ruim. Por quê? Porque criamos uma expectativa frustrada, que não demos conta de suprir. Vocês estão entendendo? Então, o que eu falo agora para as pessoas novas? Tem alguns até que já ouviram falar de discipulado. Eu falo assim, não, fique tranquilo. Para os líderes de célula e tudo, a gente vai garantir sempre um discipulado, 1 a 1. Mas para você que está como membro da célula, você já está 100% na visão, se você está congregando na célula. Porque nós vamos te discipular através do quê? De garantir um pastoreio eficaz para cada membro do Life Group. Então a segunda maior responsabilidade do líder de célula é ele aprender como ser um pastor eficaz, como cuidar bem daquelas pessoas. Meu irmão, ele deve ter um grupo do WhatsApp, onde ele está mandando recados para os membros, pastoreando. Em vez em quando ele está tomando café com esse, outro momento ele está, ele e a esposa reunindo com aquele outro casal. Mas não tem que ser um compromisso semanal. Ele não deixa de, com ele e os auxiliares, eles estão pastoreando bem aquele rebanho. Aquele rebanho está sendo discipulado, mas não é um discipulado 1 a 1, com compromisso semanal. Mas não deixa de ser um discipulado verdadeiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Agora, terceira função mais importante. É interessante porque eram 2, mas era muito mais pesado e difícil. Agora são 5 e é bem mais leve e fácil. Tá? Terceira, aí sim, discipular profundamente só 1, ou 2, ou 3. Auxiliares fiéis. Tá? Mas essa terceira função é ensinada somente para os líderes. Nós nem fazemos questão de falar para os membros da célula, olha, eu estou discipulando profundamente esse auxiliar. Eles nem precisam saber o que é ser discipulado profundo ainda. Eles estão sendo bem cuidados e bem pastoreados. Mas para os auxiliares, aí sim a gente fala, olha, existe o tal do discipulado profundo, 1 a 1. E eu agora vou encostar em você e te ajudar, e te treinar, para você ser, e é um discipulado com propósito, né?
de ajudar você a ser um cristão cada vez mais vitorioso e também de ajudar você a preparar para ser um líder de célula. Quarta função, garantir que todos os novos convertidos recebam um acompanhamento inicial. Se tiver muita gente nova de outra igreja e muito novo convertido, igual a minha célula, faz igual eu estou fazendo. Eu estou dando esse acompanhamento inicial em grupo para todos eles e falo, ó, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que quer ajuda individual, fala comigo ou com minha esposa, pastora Andréia, se for mulher, ou se for homem, pode ser comigo ou com o pastor Eliel, ou se for mulher, com minha esposa ou com a pastora Vera, porque o pastor Eliel e a pastora Vera estão lá me ajudando a cuidar do meu life group também. Muito bem. 5. Agora sim. Deixa eu só falar uma coisa sobre o número 4. Uma vez que ele terminou o acompanhamento inicial, seja 1 a 1, se tiver vários discipuladores e pouca gente nova, dá para fazer 1 a 1. Mas depois ele volta a ser pastoreado no life group normalmente, tá? Mas essa quinta função, futuramente, temos como alvo que todos os membros sejam bem discipulados, até 1 a 1, ainda é um alvo. Vamos supor que você mora num lugar lá no interior, onde não tem muita gente para ganhar para Jesus. Então a sua célula não está crescendo tão rápido. E já tem, a sua célula relativamente é pequena, e já tem muitos discipuladores top lá. Qualquer uma pessoa nova que venha aparecer na sua célula vai poder receber um bom discipulado de qualidade 1 a 1. Uau! Isso é o ideal, isso é o melhor, isso é o ideal, isso é o melhor. Mas isso é só quando pode, só quando pode. Nós nem falamos para os membros sobre o discipulado 1 a 1, até que ele se torna um auxiliar, que está sendo preparado para ser líder, a não ser que eu tenha muitos discipuladores de alta qualidade preparados dentro da minha célula. Se eu tiver muitos discipuladores de alta qualidade, então qualquer uma pessoa nova que aparecer na minha célula, eu vou poder providenciar um bom discipulador para ele. Então esse é o ideal. Então o pastor Amy não crê mais no discipulado 1 a 1, irmão, eu creio demais no discipulado 1 a 1. Eu creio demais, demais. Aliás, agora que eu creio mais ainda, porque agora dá certo. Agora vai funcionar. Agora que vai funcionar. Deixa eu te explicar uma coisa. Todo mundo que é líder de célula para cima é discipulado profundamente 1 a 1. Os auxiliares são discipulados também. E os membros são discipulados através do pastoreio eficaz. E no futuro, quando aquela célula tiver muitos discipuladores bem preparados, ainda vamos ver a nossa visão ser alcançada, né? Que é o quê? Todos sendo bem discipulados. Só que essa função com os membros, ele não é líder. Então é ensinada somente para os líderes. Esse sonho que a gente tem um dia de ainda garantir discipulado 1 a 1 para todos os membros, isso nós não falamos para os membros não, para não criar nenhum tipo de expectativa frustrada. Nem falamos para o membro, nós falamos para os líderes. Esse discipulado não precisa ser semanal também, mesmo quando é 1 a 1 com os membros, não precisa ser semanal, tá? Membros que desejam discipulado vão receber muita atenção e cuidado específico, pois entendemos que cada caso é bem diferente do outro e não existe uma regra única. Tá? Eu sei que talvez você tenha muitas perguntas, não preocupe, amanhã de manhã vai ter muito tempo para fazer perguntas. Agora eu quero encerrar logo, mas deixa eu só te mostrar uma coisa aqui. Muitas vezes, outro erro que fizemos, que cometemos. Por que eu chamei isso tudo aqui, o sequestro do pastoreio? Porque, para quem acompanhou a gente na Igreja da Paz, pastor Geraldo sabe que eu estou falando aqui, vários dos mais antigos sabem. Eu lembro que quando eu compartilhei isso lá em São Paulo, o pastor Rony e o pastor Elielson vieram correndo para mim e falaram: meu Deus, é verdade o que você está dizendo. Que é o seguinte, logo no começo, quando nós tínhamos poucas células aqui,
que nós nem tínhamos o discipulado 1 a 1 organizado ainda, eu usava o Tadel para equipar muito bem meus líderes de célula de como ser pastor com P minúsculo e cuidar bem do rebanho. E eles eram bem treinados. E nossas células cresciam e multiplicavam sem ter um discipulado 1 a 1 organizado. Acontecia às vezes espontaneamente, mas não organizado. E eles pastoreavam muito bem o rebanho, porque eu toda semana no Tadel estava equipando, treinando. E a coisa explodiu. Aí o que acontece? Veio a organização do discipulado 1 a 1. Mas olha como aconteceu. Isso aqui é muito profundo, né, pastor Geraldo? Porque o nosso povo era muito maduro. Muitos líderes eram muito espirituais, né? Nós tínhamos umas 300 células, mas super bem supervisionadas. Os líderes eram muito pastores, com P minúsculo, mas que cuidavam bem do rebanho. Então veio o discipulado 1 a 1, foi como jogar gasolina na fogueira, fez assim, pum. Fomos de 300 para 900 rapidinho, e com qualidade. Aí o Brasil todo veio aqui e falou assim, meu Deus! E nós também, aqui no meio do fogo. Meu Deus! Qual o segredo? Rapaz, foi o discipulado. Discipulado? Aí eu lembro que tinha pastores que vinham de fora e falavam assim, a célula é legal, mas eu quero isso. Tinha pastor que implantava um discipulado e nem tinha célula. Nem cuidava do rebanho. Aí olha o que aconteceu. Nós começamos aos poucos tolerar discipulado disfuncional em nosso meio. Só que a gente ficava enfatizando, discipulado, e paramos de ensinar, pastorear o rebanho. Paramos de ensinar, de pastorear o rebanho. Paramos de ensinar o líder de célula como pastorear o rebanho. Aí olha o que aconteceu. Gente. Que coisa triste. Paramos de discipular, pastorear o rebanho. E o líder de célula, qual era a segunda função mais importante dele? Garantir um discipulador para todo mundo. Então ele nem era um pastor mais do rebanho. Ele só era o quê? Um gerente de discipuladores. Aí qualquer membro que tinha problema, não, é porque ele não tem discipulado, ou porque talvez o discipulador dele que não está cuidando bem. Então ele parou de ter aquele coração pastoral, muitas vezes. Por isso que eu falo, o discipulado sequestrou o pastoreio. Você está entendendo o que eu estou falando? É muito profundo isso. Então o que nós estamos fazendo? Aperfeiçoando o discipulado, mas enfatizando o pastoreio. Por isso, veja, essa quinta função ainda é como alvo no futuro, todos serem discipulados 1 a 1. Uma vez que tiver muito discipulador bom naquela célula. Mas é em quinto lugar, é a quinta prioridade. Isso é só quando você puder chegar a esse ponto. E os membros nem sabem que esse é seu alvo, porque os membros já estão sendo muito bem cuidados por causa da segunda função. Vamos ver as 5 funções mais uma vez então. Rapidamente aqui, por favor. Orar, primeira função. Segunda, olha, garantir um pastoreio. Diga, garantir um pastoreio. Aí que está o segredo da célula. Então, os líderes são líder de célula para cima, discipulado profundo, mas o membro bem cuidado, bem amado, bem pastoreado. Então, essas são as 2 funções mais importantes. Aí a terceira é o quê? Discipular profundamente 1, 2 ou 3 auxiliares, porque você está preparando para a multiplicação, né? Mas olha, é bem mais simples isso. Número 4, o que é? Acompanhar o novo convertido. E aí, o quinto, sim, ter como visão no futuro, uma vez que você tiver muitos discipuladores bem preparados, aí podemos ainda ver nosso sonho alcançado. Discipulado 1 a 1, tá? Então, eu sei que vocês, eu posso quase ouvir que vocês estão com muitas perguntas. Eu já estou sentindo o meu espírito. Amanhã nós vamos ter tempo para perguntas e respostas. Você vai poder até escrever a pergunta bem legivelmente, vai colocar numa caixa,
tá? O pastor Sandro vai escolher aquelas perguntas, vai ter muitas repetidas, ele vai escolher aquelas bem pertinentes e vai trazer para o painel. E eu e o pastor Sabá, o pastor Dilon, o pastor Luciano, e nós vamos estar conversando e respondendo essas perguntas com a ajuda do Senhor. Então amanhã temos bem mais coisas para aprofundar, mas eu vou te dar algumas ilustrações, algumas coisas bem legais e até engraçadas, que eu ia dar hoje, mas o tempo não vai dar, mas eu creio que já deu para a gente entender muita coisa. Você recebe essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, por favor. Eu já vou orar e já vamos encerrar e vamos ter um intervalo. Escuta bem, só vou orar e ter um intervalo. Vamos ter um intervalo grande, bem grande, para você ver o material, para você descansar bem. Vai ser um intervalo de mais ou menos meia hora.